Meu nome é Kelvin Souza França. Minha matrícula é 01526999 e meu curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Memórias, tipos, hierarquias e funções. Vejamos a seguir a hierarquia de memória. No topo se encontram os registradores, logo abaixo a memória cache e depois a memória RAM. No topo se encontram os registradores, logo abaixo a memória cache e depois a memória RAM. No topo, os registradores, que são bem mais rápidos, e a mais lenta fica lá na base, que também é de menor custo, mas tem uma maior capacidade. O que são memórias? Elas são usadas para armazenar temporariamente e processar arquivos enviados por computadores. Nos smartphones, a memória RAM tem a mesma função da desempenhada em computadores. Ela permite que vários aplicativos instalados rodem ao mesmo tempo e se alternem de maneira veloz, conforme solicitado pelo usuário. Registradores. O registrador ou registro de um CPU é a memória dentro da CPU que armazena os bits. Os registradores estão no topo da hierarquia de memórias. Sendo assim, é um tipo de memória mais rápido e mais caro. Cache. Essa é a memória que possui uma alta velocidade e capacidade de armazenamento, maior que os registradores, passando assim a ter o valor menor da hierarquia. A memória cache armazena informações muito utilizadas pelo processador, então antes de buscar determinada função na memória principal. Segue o exemplo ali em cima, que tem L1, L2 e L3, assim como está descrito no vídeo. Memória principal ou memória RAM. A memória principal é responsável por armazenar informações enquanto o computador realiza suas operações. Essa memória é mais lenta que o cache e não pode ser acessada pelo usuário. É utilizada diretamente pelo processador. Algumas memórias primárias são voláteis, ou seja, perdem as informações quando a energia for desligada. Segue aí o exemplo de uma memória cache. Tipos diferentes de memória RAM. Existem dois tipos. A SRAM, que é a memória estática volátil que perde as informações quando a energia é desligada. Memória rápida. E tem a DRAM, memória dinâmica mais complexa e mais lenta que a SRAM. Essa memória precisa que a informação seja utilizada constantemente para que permaneça armazenada. A exemplo da DDR3 e DDR4, assim como está descrito abaixo o megahertz de cada um e cada função. Memória secundária. Sua informação precisa ser carregada na memória primária antes de passar pelo processador. O computador não precisa estritamente dela para funcionar. Elas geralmente são não voláteis, permitindo assim guardar os dados permanentemente, como por exemplo os discos rígidos, CDs, DVDs e disquetes.